Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre prisões cautelares e a lei antiterrorismo. Nosso convidado é o advogado Gabriel Cortes, professor de processo penal. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e, como é de praxe, a gente sempre começa pela trajetória dos nossos convidados, né? Como é que o direito entrou na sua trajetória? A minha trajetória no direito começou muito cedo. O meu pai é servidor público do Tribunal Regional do Trabalho, da 13ª Região, e eu cresci dentro de uma vara de trabalho no interior, verificando como é que era a tutela jurisdicional, como é que funcionavam as decisões, como é que funcionava o trato de servidores públicos, o trato de advogado. Então, desde pequeno, eu vi como é que funcionava esse mundo, o mundo jurídico. E, em certo ponto, eu me encantei. Eu me encantei porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, os advogados, a estrutura legal do país poderia, a uns olhos brilhantes de uma criança, fazer alguma coisa diferente, mudar alguma coisa e, de fato, constituir um país melhor. Desde pequeno, sempre fui um pouco sonhador em um mundo melhor, em um mundo mais justo, em que a justiça realmente saísse dos papéis e fosse aplicada nos casos concretos, a busca real do Estado Democrático de Direito se tornasse, de fato, de direito. E a faculdade ajudou a consolidar essa descoberta, esse desejo? A faculdade me deu uma compreensão. Nela eu tive acesso com professores juízes, professores procuradores da República, tive acesso com advogados e acabei entendendo como funcionava a dança processual, a dança do direito, de todos que teriam ali nesse momento a atuação específica de cada conduta, em cada momento, o advogado, o juiz, o membro do Ministério Público, a Defensoria Pública, e eu vi as atribuições de cada um, delegado de polícia. Nesse momento, eu consegui entender o que é que eu quero, quais são as situações, qual é a atuação que pode ser mais adequada ao perfil de cada um. Então, na faculdade, eu identifiquei o que eu queria. Identifiquei alguns pontos e o caminho que eu iria trilhar. Ainda bastante imaturo, me formei com 22 anos, mas identifiquei. Eu quero, de pronto, advogar, comecei a advogar, tive uma experiência na advocacia e tomei posse no Ministério Público com 23 anos. O senhor foi servidor, né? Fui servidor do Ministério Público, pedi recentemente exoneração para retomar a advocacia, como eu falei, a questão da maturidade. Percebi que eu poderia atuar na advocacia de uma forma mais clara, mais justa. Atuei 4 anos no segundo grau, então me deu uma compreensão muito boa. Sou muito grato ao Ministério Público, aprendi muito, tive uma compreensão lato do direito, lato da atuação, atuando junto aos tribunais. E foi incrível para a minha vida e para agregar valores. E a docência é a minha paixão, é o meu amor, e que agregando isso a um trabalho técnico, a gente consegue fazer bons frutos, trazer bons frutos. Apesar de seguir trabalhando como professor, o senhor também continua atuando como advogado, né? Em que áreas o senhor pode falar, né, em que trabalhou bastante tempo? Eu atuo na área tributária, crimes econômicos em si. Minha paixão do processo penal é longa e a parte dos white collar, os crimes econômicos de colarinho branco, de fato, nós conseguimos ter um respaldo, atuar nessa linha. Ela é uma linha necessária, bastante nova, pouco difundida, mas muito presente. E o senhor lidou com algum caso assim um pouco mais, digamos, controverso nessa área aí de crimes de colarinho branco? Sempre lidamos, né? Inclusive no próprio Ministério Público, na atuação que tivemos em fase recursal, você acaba percebendo algumas situações e quais são os casos controversos em que o Supremo Tribunal Federal, sempre com muita maestria, atua. Os casos controversos são aqueles em que a lei não dá um amparo claro, preciso, cirúrgico. Então, cabe ao judiciário, sim, trazer um entendimento, uma compreensão da própria lei. Cabe aos estudiosos, aos doutrinadores, também apontar as teorias, os assuntos, para trazer a compreensão de alguns assuntos. E, diante disso, a gente precisa, acima de tudo, saber, pontualmente, qual é a melhor forma de conduzir estrategicamente aquele processo. Porque nem sempre você conseguirá absolvição, mas você consegue a aplicação justa do próprio direito. É mais difícil punir um assassino do que um
empresário picareta, digamos assim? Sempre é. O poder econômico, ele move muito. E, às vezes, o assassino, normalmente, o assassino direto, ele é uma pessoa que, comumente, não teve muito acesso à educação, não tem um poder aquisitivo muito alto, com as exceções das organizações criminosas. O senhor hoje se especializou nessa área de processo penal e também se envolveu com esses estudos da lei antiterrorismo. O que é que despertou esse interesse no senhor? A lei antiterrorismo, ela veio muito clara na minha cabeça na questão do estudo do direito internacional, da compreensão do mundo como um todo. Acabei morando uma fase fora do Brasil e eu vi a percepção naquele momento o que é que iria acontecer no Brasil nos próximos anos e o que já veio acontecendo agora. Olimpíadas, Operação Hashtag da Polícia Federal, houve uma decretação de prisão temporária de atos preparatórios. Nunca imaginávamos que no Brasil teríamos atos terroristas. E a lei antiterrorismo ela chegou nesse momento e eu tive essa percepção. Houve um convite do professor Gabriel Habib para compor, integrar a escrita do livro da lei antiterrorismo e escrevemos esse livro, um assunto muito atual, muito necessário e que, infelizmente, está à tona no nosso país, o que já vinha acontecendo nos Estados Unidos e demais países como Israel e países europeus. Mas a gente ainda não está muito distante de viver uma realidade como a que vive a Inglaterra, a França, por exemplo, hoje? Estávamos. Infelizmente, no passado, estávamos. Hoje o Brasil está se posicionando na economia mundial como uma potência, em que pese venha passando por uma crise econômica. Contudo, ele vem se posicionando não só economicamente, mas ideologicamente. O Brasil vem tomando ideologias que está chateando alguns países que são comuns de praticarem os atos terroristas. No caso de sediar grandes jogos, de ter grandes eventos, de ter um poder público que está tendo notoriedade mundial, como o nosso Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, como o próprio Supremo Tribunal Federal. O terrorista, ele nada mais deseja do que ter evidência mundial com um ato que busca retirar a paz e ferir um Estado soberano. No momento em que o Brasil vai tomando evidência, eles buscam ter evidência através da evidência do Estado soberano, através de um abalo. Tá certo. Professor, vamos ao nosso primeiro intervalo? Vamos lá. Perfeito. Vamos então à nossa primeira parada aqui no Saber Direito Debate. Voltamos daqui a pouco. Até já. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o advogado Gabriel Cortes, professor de processo penal. Professor, o que é que o senhor tinha em mente quando preparou o curso que foi exibido ao longo da semana aqui na TV Justiça? Eu verifiquei primeiro a atualidade da lei e a necessidade da população, não só de estudantes, de professores, mas também a população que não é da área técnica jurídica, ela tivesse a compreensão detalhada de como vai funcionar a lei de terrorismo. Uma lei nova, uma lei com institutos um pouco mais fortes. Descrevemos acerca da aplicação do direito processual penal do inimigo, algo até então tido como irrazoável, tido um pouco questionado, como foi a lei dos crimes hediondos, como foi o RDD, como foi a nova lei de organização criminosa, infiltração de agentes. Então, verificando a possibilidade da lei de terrorismo e esclarecer a população acerca dos seus institutos, verificamos isso tudo. E também, lógico, serve de forma clara para os estudantes que prestam prova de exame de ordem, concurso público. Serão perguntas realizadas em cima da Lei 13.260 de 2016, que é a lei de terrorismo. Na verdade, várias perguntas. Vai ser uma lei que vai ingressar nos editais de concurso, vai ser uma lei que vai ser ensinada nas faculdades. Então, ter uma compreensão prévia, antecipada, vai gerar um à frente, um a mais para o estudante profissional e uma compreensão, um caráter muito informativo para a população geral do nosso Brasil. O nosso ordenamento jurídico não contemplava um crime de terrorismo até a criação dessa lei específica, né? Até que ela entrasse em vigor. Exatamente. Havia questionamentos, alguns doutrinadores,
que o artigo 20 da Lei 7.170, que é a lei que previa crimes contra a segurança nacional, dizia que esse artigo 20 descrevia terrorismo, tinha crime de terrorismo, mas não foi uma corrente bem aceita, não foi acolhida. Primeiro que não permitia a adequação formal do juízo ao caso concreto para combater a finalidade, que era combater o terrorismo. Por isso, violava a Constituição e o princípio da taxatividade. A lei dos crimes hediondos, ela não era suficiente para isso? Era preciso realmente ter uma legislação específica? Justamente, a lei dos crimes hediondos, ela vai descrever um rol de crimes mais graves. E havia o quê? O crime de tortura, o crime de tráfico, mas ainda não havia a previsão do crime de terrorismo, em que pese já existisse o mandado de criminalização do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Em relação à aplicação da lei antiterrorismo, professor, essa questão dos valores de cada um, né? A gente teve exemplos de pessoas que foram presas em manifestações porque estavam ou com vinagre para se proteger dos efeitos do gás, né? De pimenta, gente foi presa até com detergente, enfim, e mais recentemente em manifestações em Brasília tivemos quebra de vidraças e tal, e há quem pense que as pessoas que cometem esse tipo de ato, que são geralmente chamados de vandalismo, mas que poderiam ser interpretados como atos de terrorismo. Isso é correto? No momento de adequarmos algumas condutas ao tipo penal do terrorismo, a gente vai ter que, primeiro, ver a moldação da conduta normativo-típica. O que isso significa? Significa, no caso da vidraça, que você bem pontuou, eu vou quebrar a vidraça de um órgão público. Com qual intenção? Com a intenção apenas de manifestar e tudo mais? Se for nesse aspecto, eu vou responder pelo crime de dano. Se for um órgão público, se for uma instituição particular, eu respondo pelo crime de dano. Contudo, se eu quebro a vidraça com o intuito e expondo isso, de matar todo mundo que está dentro daquele órgão público, de provocar terror, a finalidade específica, provocar terror, eu vou ser enquadrado na lei antiterrorismo. Então há uma sensibilidade que o aplicador do direito ele precisará ter, que é verificar se aquela conduta, ela de fato se adequa à lei antiterrorismo, porque haverá um crime de uma pena baixa e um crime de uma pena altíssima. Há uma diferença muito grande. Então respeitemos o princípio da proporcionalidade como subprincípio constitucional da necessidade. Já que estamos falando em princípios, então vamos falar de um outro tema das suas aulas, que são as prisões cautelares. A antecipação do cumprimento da pena, ela não fere o princípio da presunção da inocência? O STF pontuou recentemente em um julgamento de habeas corpus, descrevendo que não fere. Não fere por alguns motivos. Primeiro, há uma ratificação de um tribunal, um colegiado, de uma sentença já condenatória. Houve uma sentença, houve o respeito ao contraditório, ampla defesa no momento do processo no primeiro grau. Houve um recurso ao segundo grau. E o colegiado do tribunal, ele confirmou a condenação. Então, para o STF, estão pendentes agora apenas recursos de natureza extraordinária. Recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, não há que se falar em ferir o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que foi respeitado todas as garantias constitucionais. E a prisão temporária, quando é cabível? A prisão temporária ela vai ser cabível em várias situações. Primeiro, você tem que verificar se há a conduta criminosa que permite a prisão temporária, porque há um rol, que é o inciso 3º do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, que vai trazer um rol taxativo dos crimes que é permitido contra eles decretar a prisão temporária. Segundo, você vai ter que conjugar ou com o inciso 1º ou com o inciso 2º. Logo, sempre tem que ter a prática do delito X presente no rol. Seja na lei de prisão temporária ou seja um crime hediondo. E a lei de prisão temporária previu a lei de terrorismo, os crimes de terrorismo. Logo, pode prisão temporária de crime de terrorismo. E eu tenho que verificar se é necessário essa prisão ser decretada para as investigações. Se não for necessário, não há que se falar em prisão temporária. Ainda
também afirma que quando eu não me identificar civilmente, ou quando eu não fornecer ou não tiver uma residência fixa, também caberá a decretação de prisão temporária. Contudo, há discussões em cima disso. Primeiro, já foi conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça o que é a ausência de residências fixa, que é ausência absoluta de residência fixa. E o Supremo Tribunal Federal pontuou, inclusive, acerca do morador de rua, que em que pese ele não tem residência fixa, ele é encontrado em alguns locais. Certo. Professor, vamos a mais um intervalo? Vamos lá, Dari. Perfeito. Vamos à nossa segunda parada aqui no Saber Direito Debate. Nós voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado é o advogado Gabriel Cortes, professor de processo penal. Hoje nós estamos falando sobre prisões cautelares e lei antiterrorismo. E agora vamos falar dos livros, né, professor, que o senhor trouxe aqui. A gente abre com o Manual de Processo Penal de Renato Brasileiro de Lima. O que é que pode ser dito a respeito desta obra? Eu gosto muito, primeiro, eu gosto da didática do Renato Brasileiro. É um professor excelente, é um grande doutrinador. É um livro completo, em especial para o estudante de direito que está na faculdade, que ele tem o tempo de estudar de forma mais profunda, com mais afinco, o processo penal. Então, o livro do Renato Brasileiro ele vai suprir as necessidades do estudante de direito. É bem completo, então. Como também do profissional, que estiver atuando, precisar de alguma consulta, é muito completo. O senhor também trouxe aqui, recomenda Manual de Direito Penal, parte especial, de Rogério Sanches Cunha. Rogério Sanches é promotor de justiça em São Paulo, também professor. A parte especial do livro dele eu também reputo bastante completa para o estudante de direito, que tem mais tempo para se aprofundar sobre os assuntos e tudo mais. O professor Rogério Sanches, ele consegue descrever de forma cirúrgica os tipos penais, os agentes ativos, passivos do crime, bem como do processo, também é bastante completo. Esse aqui também já vem atualizado com o novo Código de Processo Civil, Ambos com o novo né? Código de Processo Civil atualizado. Ajuda bastante, né? E o senhor trouxe também aqui um livro de autoria própria, né? Lei Antiterrorismo, né? O que é que o senhor procurou colocar aqui? Esse livro, Lei Antiterrorismo, foi uma grande satisfação aceitar o convite do defensor público federal, que é o professor e grande amigo Gabriel Habib. Em uma visita ao Rio de Janeiro nas Olimpíadas, ele me convidou para escrever esse livro, junto com outros grandes nomes nacionais, grandes nomes, grandes professores. Gabriel Habib coordenou, né, o processo. Gabriel Habib, né, coordenou e tudo mais o livro, e tem temas importantíssimos da lei antiterrorismo. É um livro bastante atual, acabou de sair do forno, saiu do forno mês passado, e é um livro bastante completo acerca de uma compreensão ampla da lei antiterrorismo, tanto nos aspectos de direito material, como no aspecto de direito processual, bem como uma visão ampla do terrorismo internacional. Então, vem trazer a questão da própria Operação Hashtag, que eu citei. Há aí um momento no livro que se fala só dessa operação, também muito técnico, e é um livro para o estudante de direito, é um livro para o profissional de direito, como também um livro, se tiver curiosidade, para qualquer pessoa da população, porque a linguagem que buscamos ter foi uma linguagem clara, uma linguagem em que pese seja técnica, mas que nós introduzimos bem os temas ao ponto de qualquer pessoa que lê consiga compreender bem. Vamos entrar ainda mais nessa discussão aí sobre a lei antiterrorismo. O que justificaria, né, o que justifica a punição e a prisão temporária devido a atos preparatórios, né, de terrorismo? Interessante, Dari, sua pergunta, porque os atos preparatórios, temos que ter uma sensibilidade de entender o que são os atos preparatórios. Descrevemos, inclusive, nas nossas aulas, o que seriam os atos preparatórios. Eles não se confundem com a cogitação. A cogitação, eu imagino, eu penso, eu tenho um desejo apenas de praticar um terrorismo. Na preparação ao terrorismo, não. Eu compro um explosivo, por exemplo, com o fim de explodi-lo em um órgão público,
Então, há uma materialidade, e esse ato individualmente considerado pela teoria do recorte, ou dos atos individualmente considerados, ele é crime. A punição, de fato, é antecipada dos atos preparatórios, porque é um crime de perigo abstrato. Então, o ato preparatório, ele é uma espécie de tentativa de crime de terrorismo. Em que pese aparente ser uma espécie de tentativa de crime de terrorismo, por ser um tipo específico, ele será punido como se consumado fosse, havendo apenas uma diminuição na terceira fase de sua dosimetria. Hoje, o senhor vê as nossas forças policiais preparadas para lidar com isso? Os exemplos que a gente tem aqui no Brasil vão nessa direção? Hoje, a Polícia Federal, que vai ser a polícia em especial que irá atuar nas investigações dos crimes de terrorismo, tendo em vista que foi dada competência por pressão absoluta à Justiça Federal, pelo artigo 109 da Constituição Federal, então a atribuição investigatória, Polícia Federal. A Polícia Federal hoje ela é bastante equipada, com métodos de inteligência, com verbas apontadas tecnicamente, como secretas, mas não são secretas, elas têm previsões, para que os delegados de polícia possam cumprir as determinações urgentes, sem que precisem de quê? Licitações e tudo mais, daquelas formas. Então isso é tudo previamente estabelecido para que a Polícia Federal consiga. Há uma força de inteligência muito forte dentro da Polícia Federal. Então a Polícia Federal está, ao meu ver, na minha ótica, com os vários amigos delegados de Polícia Federal que eu tenho na Polícia Federal, o que eu vejo é que ela, amparada tecnicamente, ela está. O que hoje necessita, e muito, é de um fortalecimento do quadro em números. A Polícia Federal é muito preparada, mas ela não consegue atuar como poderia atuar, com a sua preparação, com a sua estrutura técnica, por falta de pessoal. Eu nasci numa região de fronteira do Brasil, Exatamente, com a Bolívia, e sempre foi um problema crônico, né? Você tem um efetivo muito pequeno para lidar com uma extensão territorial imensa. Nós né? somos um país continental. Exato. E, além dessa limitação, para a gente encerrar aqui o nosso bloco, eu queria que o senhor tentasse, em 1 minuto e meio, fazer uma comparação dessa lei que a gente tem com a legislação de outros países. Como é que outros países enfrentam o terrorismo e em que caminho a gente está? Se a gente está próximo de que legislação? O interessante, Dari, foi justamente isso. A Lei 13.260, de 2016, ela se aproximou e muito, e até ultrapassou várias legislações em técnica, especificidade e instrumentalização para efetivar realmente as investigações e conseguir punir quem assim agisse nos tipos ali descritos de terrorismo. A importância prática disso é, nós trouxemos no direito nacional, mais uma vez, uma fagulha de que seria possível a aplicação do direito processual penal do inimigo à terceira velocidade de Jesus Silva Sanches, direito processual penal encabeçado por Jacobs. Isso é importante por quê? Porque um legislador ordinário, ele disse, olha, de fato, eu reconheço que para alguns criminosos, algumas condutas, eu vou precisar aqui ter um procedimento mais severo, métodos investigatórios mais fortes, mais precisos, mais cirúrgicos. Eu vou precisar aqui ter penas mais altas, eu terei que fazer isso tudo. Aí na criminologia, há uma discussão, é melhor aplicar aqui os métodos dissuasórios ou é melhor a parte preventiva e educadora? Aí nós entramos em uma celeuma, em uma discussão. A curto prazo, de fato, temos que bater mais forte. A longo prazo, nós temos que sim educar a população, buscar métodos alternativos de políticas judiciais e criminais. Tá certo. Professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe nessa conversa aqui. Muito obrigado, viu? Não por isso, Dari. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço. Um abraço a todos os telespectadores. E verifique essa lei. É de importância prática extraordinária para vocês. Tá certo. O Saber Direito o Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.